Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui no Pod da Sílvia. Vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Estão aí nos ajudando. Primeiro, eu gostaria de falar do churrasco que vai ter do Brasil Futuro, da Meire do Bira. E se vocês quiserem participar desse churrasco para estar ajudando o projeto da Meire do Bira, é só entrar em contato com a Meire no 13 981 37 7066. Aí tem os valores dos convites, né? Adulto, R$80. Está valendo muito a pena. Crianças de 6 a 10 anos, R$40. É um encontro esperado, mais esperado aí do ano. Vai ser no dia 9 de novembro, na AFC. Então, a gente está aí prestigiando e falando aí para o pessoal para poder estar participando desse churrasco que vai ser. Eu vou estar lá, hein, Meire? Pode me esperar. Vai ser um encontro maravilhoso. Limpadora Marapé. A Limpadora Marapé, desinsetizadora e higienizadora. Eles fazem aí a desratização também lá no condomínio. É no 13 3237 6677. Pode procurar o Álvaro, conversar com eles, que ele faz um precinho especial. Boutique Soane. Só procurar a Andressa Soane no @BoutiqueSoane, que você vai encontrar peças maravilhosas, peças especiais para a meninada, para as mais jovens, para as mais idosas. Só procurar a Andressa e procurar também a página dela, que você vai ver a quantidade e variedade de roupas. Festa Spa, da Margarete Lopes, minha amiga Margarete, que também faz aí o seu trabalho nos casamentos, festas, e cuida dos pés das mulheres. Ela é podóloga, faz essa massagem especial no seu pezinho. Comercial Arco-Íris. A Comercial Arco-Íris, ela fica ali na Pedro Lessa, @Comercial Arco-Íris Santos. Você entra no Instagram e você pode procurar todo o material de construção de uma casa, né? No condomínio Uruguai a gente usa muito também. Ali a Comercial Arco-Íris está sempre nos ajudando. E é isso. E hoje eu estou com uma amiga especial. É uma honra tê-la com a gente, a Cristina Fernandes. É um prazer ter você aqui no nosso podcast. Muito obrigada por ter vindo, Cristina. Eu que agradeço, muito feliz pelo convite e por trazermos esse assunto em pauta, que é muito importante para a sociedade. É verdade. A gente sempre gosta de estar falando sobre a inclusão, porque a gente passa isso no nosso dia a dia. E quando a gente passa e vivencia na prática, então a gente gosta de mostrar para a população, para as pessoas, que às vezes é muito simples de lidar. É simples e, ao mesmo tempo, complicado, Desafiador. né? Desafiador, é a palavra Desafiador. certa. E como iniciou esse projeto? Como foi para você com o Vitor? Né? A gente sabe que você tem um Vitor maravilhoso. Você conta um pouquinho da sua história para a gente. Tá. Eu vou te pedir licença. Primeiro, eu vou me audiodescrever. Tá? Eu sou uma mulher branca, de olhos e cabelos castanhos, cabelo na altura dos ombros. Estou vestida com a camiseta de um dos projetos do Instituto, que nós vamos contar sobre ele, e uma calça azul, né? Estou maquiada, estou com bijuterias e tenho 55 anos. Então, desde pequena eu sempre sonhei em ser professora, né? E nesse meu trilhar de magistério, depois de pedagogia, psicopedagogia, eu também fiz, e sou advogada, só que não atuo, e eu sempre tive esse sonho de acompanhar essa diversidade, né? E como fui funcionária pública, né, professora, tanto em Santos como em Cubatão, de escolas públicas, e fiz toda a minha carreira, né, cheguei a secretária adjunta de educação e tal, eu venho acompanhando de perto todo esse desafio de uma pessoa com deficiência e dessa família da pessoa com deficiência. Trabalhei em lugares muito vulneráveis, então a gente vem acompanhando tudo isso, acompanhando os desafios, enfim. Nesse trilhar, porque eu fiquei 34 anos e me aposentei, eu ganhei o meu presente, que é o Vitor Gabriel.
O Vitor Gabriel, ele, no começo, ele teve um atraso de desenvolvimento. E depois nós fomos buscar para até estimular e ele fazer essas estimulações. Então, sai primeiro o déficit de atenção e hiperatividade, o Vitor. Que realmente, pequeno, ele acho que nem ele aguentava de tanta energia e de tantos assim, desafios motores e tal. E aí, nessa busca, porque ele continua fazendo tudo, mas com atraso, porque à época era difícil o diagnóstico de autismo na situação dele, porque ele não tinha aquelas características de autista E clássico. Ele tinha quantos anos, mais ou menos, o Vitor? Ele já estava na educação infantil, já há 4, 5 anos, né? Sim. Onde que a gente busca, e por que é incessante essa busca, né? Porque, com relação ao autismo, são exames clínicos, não tem nenhum exame assim que você possa fazer para detectar o autismo, né? Então, e a época mais difícil ainda, porque ele sempre olhou nos olhos, ele sempre foi muito sociável, ele só tinha atraso de desenvolvimento e atraso de fala, mas não era nenhum atraso. Ele criou um vocabulário dele próprio. Então, quando ele chamava meu pai e meu sogro, ao invés de falar vovô, ele chamava iê, mas sempre iê. E assim outras palavras, né? Sim. Então, foi muito difícil mesmo. Nós andamos por vários médicos, vários especialistas, várias triagens, até que se chega... A primeira indicação é colocá-lo na escola, então ele entrou logo na educação infantil, até para os estímulos e para essa hiperatividade ser canalizada também, sim, né? E aí, então, se ele sai com um diagnóstico, depois dessa busca, eu tenho um dossiê de exames, enfim, que nós viramos ele do avesso, literalmente, né? Sim. Sai o autismo atípico. E aí eu fui buscar, porque nem essa classificação, assim, tinha o Asperger, né? Mas atípico. Por quê? Porque daquelas características que antes foram importantes, sim, à época, mas que denominavam só como autismo severo ou clássico, que não olhava nos olhos, que tinha estereotipia, sim, que tinha aquilo ali, ele não tinha, né? Então, aí sai o diagnóstico de autismo. Então, nisso eu vou buscar para aprimorar tanto eu como professora, porque nós tínhamos casos também, e à época a classe especial não tinha ainda se transformado em sala de recurso. Então, nós dávamos suporte, né? Nós atingíamos alunos que tinham também dificuldade de aprendizagem. Por exemplo, tinham também a dislexia, sim, que depois foi retirada do rol de atendimento numa sala de recurso multifuncional. E aí, buscando isso, né? Então, sai o diagnóstico do meu filho e a gente vai aprimorando. Então, e buscando isso, principalmente apoio, né, às famílias, orientações, informações, nesse meu trilhar, seja eu dentro da escola quanto professora, sim, depois coordenadora. Não, e o interessante que você percebeu, né, foi buscar esse vocabulário dele, porque a gente vê muitas mães, o desespero, essa sua experiência que você está passando para as pessoas hoje, para as mães atípicas, é muito importante, porque elas ficam desesperadas quando a iniciação da fala do filho, do vocabulário dele. Então, muitas vezes ela fala, meu filho fala errado, tem que procurar uma fono. E hoje nós buscamos a ajuda profissional. Mas, na época, até você descobrir... Isso tem quanto tempo, mais ou menos, Cristina? Não, já faz, porque ele tem 23 anos, já faz um tempo. Mas é isso, a gente tem que pensar o seguinte, primeiro, que é isso que a gente traz da inclusão, né? É uma pessoa que, sim, tem umas características, tem os seus valores, tem as suas habilidades e potencialidades, e uma das características vem ou a deficiência, ou o transtorno, ou a alta habilidade, enfim. Então, com isso, você estimular sempre. Então, o conselho que eu dou para as famílias, claro que o diagnóstico é importante, até para a aquisição de direitos. Sim. Mas não podemos... A gente sabe o quão difícil para uma família e ter esse primeiro atendimento, depois ter todo o encaminhamento para as terapias adequadas, né? Claro que cada um tem a sua expertise. Então, eu, como professora de sala especial, que tive a formação, eu fiz a pedagogia do excepcional, infelizmente extinta, né? Sim. Agora só temos formação a nível já de pós-graduação, e é bem a menor do que nós tínhamos, enfim. Mas essa estimulação em casa, né? A estimulação também
dos profissionais, enquanto não se sai esse diagnóstico. Sim. Não podemos esperar, aguardar. Mas o que eu vejo hoje, primeiro, é a aceitação. Porque muitos pais acham, meu filho é levado, ele é hiperativo, né? Mas, assim, ele não aceita muitas vezes no primeiro momento, porque a gente sabe que o primeiro olhar são dos pais. Depois vem os professores, porque estão mais tempo com a criança. É que a sociedade, Silvia, ela é assim, ela vem com muita cobrança, infelizmente, sem dar informações, né? Mas, e querendo palpitar. Exatamente. E nesse palpite, não, vai, que nem o meu filho. Ele fez tudo de forma mais atrasadinha, mas fez. Sim. Então aguarda. O pai também é assim. E assim, por que também não a aceitação? Às vezes, primeiro, pela vulnerabilidade da família. Segundo, pela situação mesmo, a cobrança depois social. Então, eu tenho que esconder, porque senão eu não vou ter atendimento escolar. Então, eu começo a esconder e a própria sociedade, além de me criticar, ainda coloca isso, não deve ser nada, vai vir a falar, tal. Então, sim, se você tem, claro, a família observa em primeiro momento, então com certeza ele buscar isso, sim, se apoiar nas outras pessoas, principalmente na escola. Então, a escola também, nós temos que dar esse aporte, por mais desafiador que seja. Verdade. Então, não nos escondermos, inclusive legalmente falando, nós não podemos negar, mas estar junto é desafiador, mas vamos buscar junto com a família essas buscas, essas técnicas, para que nós possamos juntos caminhar e que melhore esse aluno, que melhore esse filho, né? Nessas potencialidades, enfim. Eu acho que, principalmente, além de dar a segurança, ter o suporte. Quando a mãe atípica, ela tem o suporte da família em si, do pai, da avó, da tia, fica muito mais fácil para ela. Ela não se sente sozinha. Infelizmente, é uma realidade que a gente não tem. E na escola, é o professor que precisa do suporte. E a gente sabe que, né, essa realidade está caminhando a passos lentos, mas estamos caminhando. E eu espero aí que, futuramente, todas as escolas estejam com esse suporte adequado para as crianças, porque e para os jovens, né? Principalmente para os jovens, quando eles chegam na adolescência. Isso, é tudo assim. Nós temos que lembrar que essa pessoa vai passar por todas as fases, às vezes mais atrasada, sim, porque tem uma outra comorbidade, né? Então, às vezes, não é a idade cronológica que bate com a idade mental, né? Mas acreditar nesse potencial e ir buscar, junto, claro, com o apoio, essa rede mesmo, sim, né, de atendimento, enfim, que é difícil. E qual foi o maior desafio para vocês, enfrentando nessa trajetória? De família. De família, como todas. Claro, eu tive rede de apoio, coisa que a maioria não tem. Educacional, muito difícil, apesar do meu filho, ele é nível de suporte 1. Eu considero 2 também, porque ele não escreve formalmente até hoje, mas na tecnologia ele é bárbaro, tanto que ele fez faculdade de tecnologia e marketing, né? Então, foi isso. Primeiro, essa situação mesmo social da gente tentar mostrar por quê. Nós, enquanto pessoas, né, sociais, assim, nós primeiro generalizamos. Então, muitas vezes eu ouvi, o meu filho só tem déficit de atenção e hiperatividade e está no transtorno espectro autista. Ele não tem deficiência intelectual, ele não tem nenhuma deficiência motora, ele não tem outra situação, por exemplo, paralisia cerebral, que vai afetar alguma área. Mas várias vezes me perguntaram, Cristina, ele não baba? Cristina, a minha filha falou que ele até faz a lição bonitinha na escola, né? Então, a gente generaliza e acha que aquela pessoa, que a gente até fala do capacitismo, né? Sim. É uma peça decorativa, por exemplo, dentro da sala de aula, né? E aí nós não precisamos fazer adequações e tal. Então, a dificuldade, infelizmente, minha maior, enquanto família, foi a escola. Por incrível que pareça, foi a escola. Claro que a gente sempre tentou caminhar junto, a família tem que estar junto com a escola. A gente sabe que às vezes é difícil, porque a própria escola às vezes tenta afastar por N motivos, tá? Eu faço uma crítica construtiva porque eu sou de chão de escola. Eu sou professora. Sim. Eu, quando critico uma situação escolar, eu me ponho à frente também da defesa da escola, do professor, onde numa escola
ela tenta dar o máximo, porque ela precisa também dos apoios de uma saúde, ela precisa de um apoio estrutural, ela precisa de um apoio, a gente até brinca, né, na escola, farta tudo, é uma fartura, porque falta infraestrutura, material humano. E aí nós temos que ainda dar conta, por exemplo, de uma campanha de vacinação. Sim. Tudo dentro da escola. Então, nós ficamos também à mercê. Não, e o que eu vejo também, Cristina, que eu também vivenciei, né, esse lado de estar dentro de uma escola, de saber o que o professor também ele passa na sala de aula, principalmente é desafiador para ele acaba ficando tão estressado, muitos acabam se afastando, por crise de ansiedade, por depressão, por falta de informação. Por angústia também. E porque, angústia. assim, claro que cansa um professor trabalhar por questões, às vezes, financeiras ou por outras questões, manhã, tarde e noite. Claro que cansa. Sim. Mas o que cansa mais é você se desgastar no sentido de a impotência, até por falta de estrutura que lhe dão, quando você vê uma criança, por exemplo, de 3, 4 anos, se desarticulando, que é a famosa crise. Então, você fala, puxa vida, eu, enquanto profissional, eu, enquanto adulta, eu não consigo dar conta de uma criança frente à classe, enfim, né? Então, isso te angustia ver aquela criança totalmente desarticulada e sofrendo. Sim. Né? E a família sofrendo e você não tendo como dar aquela estrutura. Né? E o conteúdo, fora que o conteúdo era o mesmo. Hoje, graças a Deus, a gente tem o PEI. Nós temos aí uma formação continuada que dá para você trabalhar o aluno. Que é uma coisa que a gente também tem que desmistificar. Sim. Entrou o plano escolar individualizado, né? Entra como uma ferramenta ao professor. Mas como o professor tem 1000 burocracias, ele acaba falando, puxa vida, mais um. Então, o que eu faço quando eu acompanho as escolas? Eu vejo muito o professor assustado, mais um documento para eu fazer. Isso mesmo. Mas ponha na cabeça, você educador, que vai te ajudar, porque esse plano, se você elabora junto com todo o coletivo. Então, por exemplo, seletividade alimentar. Vou fazer um projeto para trabalhar aquelas crianças que têm hipersensibilidade. Eu tenho que ter a merendeira junto, eu tenho que ter a nutricionista junto, eu tenho que ter a família junto. Ah, a família colabora no PEI? Muito. Só que, claro, cada um dentro da sua estratégia. Então, como é que eu vou coletar dados da família? Eu vou trazer para fazer o PEI junto comigo? Não. Eu vou coletar, às vezes, numa ficha informativa na matrícula que seja bem detalhada. Exatamente. Para que depois eu traga esses elementos. Outra coisa, conversando com a família diariamente ou semanalmente, eu vou trazer esses dados que vão... Depois que eu possa fazer uma adequação curricular, né? Que até nós falamos hoje em dia em flexibilização curricular, onde você vê o todo, o que cada um pode contribuir naquele projeto que você vai trabalhar, mais real, para que realmente avance. Então, o que eu vou ter ali no PEI? Eu vou trazer, primeiro, elementos do contexto familiar, elementos daquele aluno. Depois, o que ele tem de habilidade e o que ele já traz de bagagem, seja ela pedagógica ou seja ela de vida diária. E aí, o que eu vou implementar? E quais são as estratégias? Então, vou dar um exemplo com o meu filho. A adequação para ele era o quê? Mais imagens, porque uma pessoa com autismo, claro, cada uma é única, por isso que eu falo que é a pessoa, mas ele sempre precisou ver. Então, ele consegue intelectualmente, porque não tem nada com relação ao intelecto, estudar Einstein, estudar fórmulas, tal, mas como? Primeiro ele tem que saber quem é o Einstein, ver o Einstein. E assim, ele gosta, então, se casou, se não casou, se teve filhos, o que fez. Então, você traz isso. Outra, muitos precisam de uma adequação com letras maiores ou em outro espaço amplo. Para cada um é trabalhado de uma forma. Não tem como trabalhar igual. E aí, essa é uma adequação. E não assim, porque o Vitor não escreve. Nós estamos, por exemplo, agora no mês da criança, né? Então, todo mundo lá fazendo um projeto, elaborando uma coisa ou para apresentar, ou para ter mesmo na sala, e ele pintando o desenho do Dia da Criança. Isso não é adequação. E nós confundimos também. Nós achamos que adequar é ele fazer a menor. Então, com esse PEI, você traz os elementos que ele pode. Então, como é que ele vai contribuir? Ele pode, por exemplo, procurar no computador toda uma pesquisa para fazer esse trabalho. Ele pode, por exemplo, ele é artista plástico, então ele vão fazer o desenho. Sim. E ele vai pintar, não sei, alguma coisa que colabore, né, com isso. Sim, sim. Então, no caso da inclusão, eu vejo, né, na minha opinião, que incluir
ele nas atividades da sala, incluir ele junto com outros alunos, ele tem que ser incluído. Só que o material individualizado para cada um tem que ser diferenciado. E dá trabalho, Cristina. Dá muito trabalho. Você sabe disso. Então, hoje, os professores, eles às vezes... tem mediadora? É lei? Vamos falar um pouquinho da Lei Berenice? Que você conhece bem. A Lei Berenice-Piana vem com isso, trazendo a figura, que até se confunde muito, porque em cada legislação eles usam um termo. Sim, sim. Então, o acompanhante terapêutico é aquele que vem da saúde, não é o acompanhante pedagógico, né? Mas a lei, ela fala o seguinte: se comprovada for a necessidade. Então, não é porque o seu filho, o seu aluno tem a deficiência que ele vai ter que ter uma pessoa de suporte, tá? A gente confunde muito, e a sociedade também fala isso. Olha, o seu filho, você conseguiu o laudo? Então, agora pede um mediador. Você é contra? Não, não sou contra. Só que a gente não pode usar essa figura muito importante se ele, primeiro, não necessitar, e segundo, se for para suporte da escola. Então, está faltando professor, então eu vou pegar essa pessoa. Então, olha, Vitor, ou mãe do Vitor, corre e pega lá o mediador, porque eu tenho mais um para dar aula. E o que nós vemos, eu, enquanto supervisora, é claro que a gente vai fazendo todo um movimento de convencimento e de legislação. Nós somos supervisores, é para levar a legislação. Mas você chegava e falava: Cristina, eu tive que colocar o mediador tal na sala tal para dar aula. Então, o papel dele está sendo invertido, está sendo... Então, agora o aluno não precisa mais? Então, sim, existe outra. Nós somos professores, pedagogos, formação pedagógica, tá? Temos o olhar, sim, até pela experiência, você olha e fala: não, aquele aluno tem alguma limitação. Sim, aquele aluno tem alguma... Só que você pode emitir um laudo, Silvia? Não. O médico pode fazer um relatório dizendo que precisa de mediador? Então, assim, é uma crítica construtiva. Eu vejo assim. Nós, sociedade, jogamos assim: mãe, corre lá no médico e pede para ele pedir um mediador. Não é. A escola que tem que se unir, fazer um relatório descritivo da necessidade e cobrar ou a direção da escola, né, a gestão da escola, que vai cobrar, se for público, a Secretaria do Estado ou a Secretaria de Educação do município, ou se for particular, o dono da escola, tá? Que não pode ser cobrado, enfim, tem toda uma situação. Agora, jogar responsabilidades, e assim, cada um no seu quadrado. Claro que o médico especialista, ele tem a sua expertise, mas ele não está muito... Eu escutei de vários médicos, amigos meus, falando: nós ficamos numa saia justa porque a mãe vem chorando... E eles não estão na sala de aula para ver. A mãe vem chorando... Fazem uma consulta. Como é que eu vou colocar? Ainda vou colocar ali, olha, individual. Então, nós também, enquanto primeira sociedade, enquanto também escola ou sistema educacional, a gente tem que tomar muito cuidado. O meu filho sempre precisou, porque não tinha a adequação dele usar, por exemplo, um notebook, um tablet, para ele fazer as atividades. E também não era adequado. Quando teve a pandemia, ele estava no final do ensino médio. Ele se beneficiou muito, sabe por quê? Porque ele estava do jeito que ele sozinho, independente. Porque a gente também confunde o mediador, aquela pessoa que é a sombra do aluno. As escolas falam assim, por exemplo, meu filho, ele é super descolado. Então, o mediador tinha que ficar do lado dele para apresentar trabalho. Ele ficava lá de sombra do meu filho. O próprio mediador falava: Cristina, o que eu estou fazendo? Eu tenho que ficar lá atrás assistindo, porque o Vitor é descolado. Né? Banheiro, vai ao banheiro. O Vitor sempre, desde pequeno, tem autonomia no banheiro. Então, por exemplo, no ensino médio, tivesse que colocar um mediador homem. Porque como é que uma mulher vai entrar num banheiro masculino? Jovens. É até constrangedor para eles. Então, é isso que a gente tem que ir refletindo. Quando há necessidade, claro. Por exemplo, a primeira adequação de uma pessoa que precisa o trabalho da vida diária e precisa o trabalho com a pedagógica, ok. Agora, o que nós vemos? Quanto mais profissionais dentro da sala de aula, e não se resolve. Então, às vezes, tem mais adulto do que criança, porque está 1 para 1. Tá. Só que o que acontece? Um conflito ali também, né? E o atendimento. E porque precisa outra coisa. Eu vejo assim, Cristina, porque para o professor é complicado, porque às vezes a sala é muito numerosa, às vezes o aluno não acompanha, né? Ele quer levantar, talvez ele nem precise de uma mediação, mas precisa de uma sala de recurso. Sim, precisa de um profissional pegar aquele aluno na hora que ele está bem, né, fora de si,
tá atrapalhando a aula, tirá-lo, vamos dar uma volta, vamos para essa sala de recursos, vamos fazer algo individualizado e depois ele retorna. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas técnicas de manejo que a gente chama. Sim. Porque, veja bem, qualquer pessoa, se ela não está ali e quer sair dali, o que você faz? Uma criança, por exemplo, se joga no chão, chora, berra, aí vamos passear um pouquinho. Aí você está fazendo a técnica. O que ela vivenciou? Que se ela fizer alguma coisa porque ela não quer estar ali naquele momento, eu vou passear. Fizeram isso com o meu filho. Sim. Né? E aí, o que acontece? Toda não, vez mas não seria, eu digo incentivar... Assim, hoje, no município, nós temos essa sala em algumas escolas não, tem todas, essa sala. É obrigatório ter. É obrigatória a sala Inclusive, de recurso. a sala de recurso, que é no contraturno, né, que você faz o atendimento, Sim. usa as estratégias. Primeiro, esse profissional da sala de recurso, ele pode demandar atendimento nas salas também, orientação a professores. É isso que a gente, infelizmente, não vê na prática, Silvia. Isso, o professor... E assim, sempre a gente fala... Eu fui professora de sala especial, sala de recurso multifuncional. O professor da sala de recurso multifuncional, até pela especificidade da especialização que ele faz, ele tem que coordenar a maioria das reuniões pedagógicas para trazer isso. Olha, como é que nós vamos ensinar, por exemplo, as cores? Que estratégia nós vamos usar enquanto coletivo? Né? E demanda isso. Então, sim, tem que estar, sim. E eu não sou contra. Realmente, a sala ela é muito numerosa. O que eu digo é, às vezes tem lá um atendente terapêutico. O atendente terapêutico é saúde, atividades de vida diária, não pedagógicas. E aí, quando eu, professor, claro que eu preciso de muito suporte para tudo, inclusive para essas formações, saber técnica de manejo, enfim, eu falo assim, não, olha, eu tenho 30 alunos, mas eu tenho 28 e 2 de inclusão, eu estou dizendo que não é meu aluno. E você pode procurar até na legislação. A responsabilidade é daquele professor titular. Os outros todos, claro, todos têm que dar aporte, inclusive um inspetor, a pessoa que está na porta. Não, isso é inclusão. É coletivo. Porque não adianta você falar ema, cada um no seu problema. Esse ano, que é difícil, esse ano eu, enquanto professora da sala tal, eu não tenho, então não quero saber, você, Silvia, você ema. Não, é todo mundo no coletivo, porque às vezes você é aquela pessoa que daquele aluno, por mais que você não seja professora dele, o aluno se identificou. Então, você vem com uma estratégia, que a gente fala, né, técnica de manejo, que consegue acalmá-lo, que ele volte a calma, enfim. A pessoa da porta é muito importante, porque ela já vem, às vezes o aluno já vem desarticulado. É verdade. E aí, ela vai dar todo esse retorno já, quando o aluno entrar, para isso que você falou. A gente tem uma estratégia já planejada, que ele não entre para a sala de aula, porque realmente ele ainda não conseguiu, né, voltar à calma dele, mas ele não pense que é um prêmio porque ele aprontou na porta, aprontou entre aspas, né? Ele desarticulou na porta. É isso que a gente tem que ter, que nós não temos ainda. É difícil, mas essa junção, então eu estou na porta, então eu vejo o Vitor vendo totalmente desarticulado com a família. Eu já até, às vezes, com o olhar, quem vai pegar, vamos supor, um inspetor ou auxiliar da sala, se for pequeno, já dá esse comando, mas nós já temos esse planejamento, por isso que o PEN é importante, de fazer o quê? Vamos supor que ele goste de ir buscar um livro na biblioteca ou na sala da coordenação, mas que ele entenda, porque ele é muito esperto, que ele está ali por uma atividade que começou. Ou vamos começar, por exemplo, na horta da escola. Traz todos os amiguinhos. Por quê? Porque ele vai ver que ele não ganhou. E é muito interessante, por mais que eles tenham limitação a nível que você fala assim, eu acho que ele não entende. Não, ele está entendendo tudo. Entende. Então, ele vai começar a perceber que... E assim, que nem artista da Globo. Se ele estava chorando, ele para e vem junto com a turma. É complicado? Porque você vai fazer... Eu falo sempre que nós temos que perseverar, né? Vou fazer uma vez, aí vou fazer duas. Aí na segunda vez deu certo, mas daqui a pouco na terceira não dá de novo. Não, as repetições, isso... Às vezes o pai cansa, a mãe, o professor. Mas eu tenho que repetir 10 vezes a mesma coisa. 10 vezes a mesma coisa. A gente sabe que as repetições são importantes na vida deles. E outra coisa muito importante é a rotina. Sim. Eles terem a rotina diária. E de preferência, se forem pessoas que tenham essa parte visual, rotina visual. Sim. Quando a gente fala que vamos sinalizar a escola, né? O que é sinalizar?
você colocar, por exemplo, na porta, sala tal e tal, né? E de preferência uma foto da sala. E assim o armário, assim, porque até ajuda na comunicação daqueles alunos que ainda não vieram a falar. Se não tiverem nenhum problema fonoarticulatório ou neurológico, ele vai vir a falar. Então, você vai dando pistas visuais. E, com isso, também trazer a rotina visual. E, às vezes, por exemplo, se aquele aluno tem algum hiperfoco, é esse hiperfoco que vai trazer a pista. Então, por exemplo, eu assessoro algumas escolas de educação infantil. Tem um aluno muito desafiador, agora está bem melhor, já está há 2 anos nesse trabalho, né? De desmame, sim, de alguns comportamentos inadequados, enfim. Ele tem autismo, tem hiperatividade, tem transtorno opositor desafiador, que é o mais desafiador mesmo, né? Porque o autismo a gente não pode esquecer que não fala em característica de, por exemplo, agressivo. Não, se ele é agressivo e não tem alguma outra comorbidade que puxa a agressividade, é a personalidade dele. Mas o autismo não tem. Então, a gente fala, o autista bateu... Ou é a personalidade ou tem outra comorbidade. Exatamente. Esse tem o TOD, né? Então, o que acontece? Ele adora o Sonic. Então, o que nós fizemos? Porque nós pedimos para trazer o Sonic de casa. Aí ele não conseguiu assimilar. O Sonic era da casa. Então, a professora, junto com a classe, construíram um Sonic para ele. E ele usa ali. E é muito interessante, porque na rotina, até dele sentar ou não sei o quê, o Sonic está pedindo para ele. E ele ama a professora. Ele ama os amiguinhos, mas o Sonic é forte. Uma vez eu cheguei, depois do período, eles já tinham entrado, né? E aí o Sonic estava em cima do armário da coordenadora. Aí eu falei, o que o Sonic está fazendo aqui? Cristina, hoje ele pediu que ele não estava afim do Sonic. Eu falei, vamos aguardar. É alguma estratégia dele. 4 anos. Tá? Dito e feito. Daqui a pouco ele começou a jogar tudo e rasgar a lição. Aí eu falei, leva o Sonic de novo. Aí ele olhou o Sonic, tipo assim, eu vou ter que fazer a lição. Olha. Então, são estratégias que acabam, dessa situação desafiadora, claro que não foi da primeira vez. Sim. Às vezes você fica 40, 50 minutos tentando começar a desmamar ou incentivar um comportamento. A gente fala muito desses estímulos e principalmente dos combinados. Você faz um combinado com a criança, né? Não é uma chantagem, é um combinado. Sim. Olha, uma troca. Sim. Então, eu passo por isso também com meu neto, a gente conversa muito sobre isso, para poder a gente ter um retorno deles, aquele feedback que você fala, não, tá evoluindo, tá indo. Não, e às vezes até essa estratégia que você fala, premiação, te traz uns benefícios. Que nem teve uma época que o meu filho, por uma situação que depois nós descobrimos, ele... demorava para entrar. Depois ele entrava com os amiguinhos, sempre teve muito bom relacionamento, enfim. E aí a própria neuropediatra falou para mim, Cristina, o que ele gosta? Na época ele gostava das figurinhas da Copa do Mundo. Compra o álbum e vai dando uma figurinha se ele fizer aquele movimento. E eu fui fazendo. E aí o que a gente aproveitou? Na época ele estava aprendendo numerais, né? E aí foi muito interessante, porque com o álbum, e o álbum de Copa, 300, né, figurinhas, a gente fica louco porque a gente fica sócio da banca. Mas ó, aí a gente ia falando o número da figurinha. Então, 100, 102. Então, foi muito bom, pedagogicamente falando, para trabalhar. E ele estava trabalhando com o quê? Com o estímulo que ele gostava. E ele começou também a querer, porque no final da aula ele ia ganhar a figurinha. E aí depois você vai desmamando, claro. Não é assim, toda vez tem que ganhar alguma coisa. Não é isso. Porque, como eu falei, eles são muito espertos. E é isso. E me fala um pouquinho de como foi tua experiência como secretária adjunta. Então, vem da carreira, né? Então, você consegue, claro, ter uma visão mais ampla, né? E trazer a educação, claro, junto com o coletivo, que você não é única, mas algumas reflexões importantes, né? Foi uma experiência ímpar, sabe? Eu acho que devemos passar por isso, se a gente tem alguma oportunidade, porque te traz um leque, né? Você consegue visualizar um município, uma rede, né? É diferente do teu quadrado, apesar que nossos supervisores, por exemplo, sempre 10, 12 escolas que tínhamos ali, e trocávamos muito semanalmente, né? Mas muito. E falando do Instituto, né, que eu acabei nem te contando, nesse trilhar, quando eu me aposentei... eu ia até perguntar como iniciou, né, o Instituto. Você me perguntou, mas eu acabei por outro lado. Eu sempre, nas minhas escolas, até como professora, eu ia buscando isso. Informação, orientação para as famílias, né? E trazer informação também nas reuniões para os nossos colegas, nossos pares.
E aí, quando me aposentei, eu falei, bom, agora eu vou dedicar o meu tempo mais do que eu gosto. E vários amigos profissionais que estiveram com o Vitor ou se tornaram amigos pela inclusão, né? Eu ganhei bastante amigos e perdi bastante amigos também quando descobri que o meu filho tinha deficiência, enfim. Quer dizer, amigos, né? Falsos amigos, mas você não amigos. Perdeu, você se livrou. Então, a gente vinha com essa preocupação. Por exemplo, o médico do meu filho, que é pediatra e que até hoje, né, também atende o meu filho, um dos amigos que também, vamos olhar para essa família, vamos olhar para essa mãe. Por que para a mãe? Tem alguns pais que continuam com a família após o diagnóstico. O meu continuou. Mas tem muitos que abandonam. Até por pressão social, historicamente falando, o homem, ele acha que a criação dele tem que ser perfeita e o filho com deficiência é uma imperfeição, né? Então ele abandona. Então a mãe, a maioria é mãe, acaba ficando solo nessa relação, sem nenhum apoio nem familiar às vezes, né? Até por várias pressões. Até vi um desenho uma vez muito forte. A mãe no buraco de uma pessoa com deficiência, né? E a família achatando mais, coitado, coitado, né? E aí eu falei, e o meu marido me deu todo o apoio, claro, vamos abrir um instituto. Quais são os nossos trabalhos maiores, né? Um deles é esse que eu já tinha batizado Tecendo Projetos Inclusivos, que nós estamos nas escolas ou em outro equipamento, e aí são várias situações que aquela escola pode nos chamar, ou aquele equipamento, ou aquela policlínica, ou a gente faz a nível de informação palestra, ou curso online, ou curso presencial, ou assessoria mesmo, mas assessoria na sala de aula. Então, algumas escolas que eu estou de educação infantil, pelo menos de 15 em 15 dias, nós estamos ali no período, junto com o professor, com aquelas crianças que têm alguma limitação, não precisa ter laudo, tá? Porque a gente vai dar toda aquela assessoria para começar a estimular, enfim, não vamos aguardar. E a gente sabe, se eu não me engano, saiu uma lei que não precisa mais porque, o laudo, assim, se né, você for pensar, o laudo é, como eu falei, aquisição de direitos. Sim. Só. O meu filho, antes do laudo, era Vitor Gabriel. Dormiu e acordou Vitor Gabriel. Então, o laudo, claro, para você ter esse apoio, para a escola ter mais apoio, mais estrutura, isso é interessante, mas não espere o laudo. Tanto que, por exemplo, dito pela médica, a aquisição dos fonemas até 12 anos. E qual família brasileira, salvo exceções, vai conseguir esse laudo fechado até os 12 anos? Agora está um pouco mais fácil, você fala lá em buscar esse diagnóstico precoce. Mas na época do meu filho, depois dos 12 anos, por quê? Eles falavam que, realmente, se você, enquanto médico, carimba que é tal, já está estigmatizado. Né? E aí depois você descobre que não é, que tem muitas situações semelhantes, aí como é que faz? O próprio médico é processado, né? Então era difícil. Então a gente correr com isso, né? Então o Instituto vem com esse projeto e esse qual? Apoio, por isso que apoio às mães atípicas, né? Até agora, nesse movimento que a gente já tem feito há mais de 2 anos, a gente fala /família. Mas se você for ver pelo Brasil afora, pelo mundo afora, mãe solo, sem nenhuma rede de apoio. O que acontece com ela? Ela tenta suportar. Mas ela não consegue trabalhar, ela não consegue fazer nada. Nada. Nem cuidar de si. Então, ela, às vezes, né, mata o filho e se mata. Sim. Às vezes ela se mata sozinha. E aí o descaso é tão grande, Silvia, que eu acompanho muito, né? Que nem a família dá por conta que ela não apareceu mais. Às vezes, 15, 20 dias, um vizinho fala, nossa, senti um odor esquisito. Sim. Aí vai ver, a mãe está morta. Então, e a saúde mental em si, hoje, né, a gente sabe, a gente vê nas redes sociais, só que na prática ela é bem diferente. As pessoas falam muito da saúde mental. Você olha no celular, você vê várias postagens, mas a prática com aquela mãe não tem. Não tem. E a gente vê que se a mãe ela não estiver bem, ela não vai conseguir cuidar do outro. Mas não tem. E assim, é onde acontece a fatalidade. Uma mãe, né, que tem uma pessoa com uma limitação, uma deficiência, ela sente
culpada. Então, por exemplo, como que eu vou, Silvia, mesmo tendo rede de apoio, a um cabeleireiro, se meu filho precisa de uma terapia ou precisa de uma coisa? Como que eu vou, né, ao supermercado, se eu não tenho essa rede de apoio, lá no supermercado meu filho vai desarticular? Aliás, na rua, às vezes num ônibus. E o que nós fazemos enquanto sociedade? Né? Criticamos, olha, seu filho está mal criado, olha, imagina a fila prioritária, né? Porque fora o preconceito é prioritário, né? Então é isso. Aí nós criamos esse projeto, chama-se Ama. Então o que nós fazemos? Acompanhamos essa família nas várias vertentes, né, que precisa, jurídica ou social, enfim, ou educacional, mas fazemos alguns eventos de cuidar de quem cuida. Então, fizemos 2 o ano passado, fizemos 1 agora recente, em lugares abertos, trazendo as práticas integrativas e complementares e ensinando essa mãe, claro, com um profissional com expertise, né? Não é assim. Como, por exemplo, eu estou com muita dor de cabeça hoje, mas eu não tenho tempo nem de tomar um remédio. Que ponto que eu aperto para melhorar? Então, nós fizemos assim. No primeiro, nós demos e toda a assessoria para o trabalho no online, né? Um curso online chamado Ecologia Feminina, para nós nos conhecermos, para nós vermos o que nós podemos fazer a nível de fitoterapia, enfim. Que bacana. Por um médico da USP, né? Anos de experiência. E aí depois fizemos a prática no SESI em Santos, que foi nosso parceirão. Todas as práticas integrativas, e elas saíram com um mini livreto que traz isso, o que fazer. Aí depois nós fizemos um outro, ano passado também, em novembro, no Jardim Botânico. E aí o que nós trazemos também? Várias atividades para os filhos, porque senão a família não pode ir. Entendi. Então, nós temos para as mães e para os filhos todas as práticas e algumas atividades. Por exemplo, contação de histórias, várias oficinas na natureza. O ano passado tivemos uma com argila e tintas naturais, que aquelas crianças que tinham hipersensibilidade no final estavam todas sujas e misturadas ali. Foi muito bacana, muito forte, né? E esse ano fizemos de novo no Jardim Botânico, dia 14 de setembro. Que bacana. Tivemos mais de 80 voluntários dessas práticas e várias atividades também para os filhos das mais diversas idades, né? E nós ocupamos lá mais de 80 famílias inscritas. Olha. E aí o que a gente tem? A gente tem um banco de dados, por isso que a gente pede a inscrição, porque todos que estiveram no Jardim Botânico foram atendidos. Tivemos um café da manhã também muito bacana, que nossos parceiros contribuíram. E aí, nesse cadastro que a gente faz pelas inscrições, já todos esses eventos, nós acompanhamos, nós temos uma comunidade online. Então, olha, hoje eu, Cristina, estou muito triste com alguma coisa, estou de madrugada, eu entro lá. E tem sempre um profissional que vai entrar e vai dar essa acolhida. Então, chama-se uma comunidade, nós temos uma comunidade virtual. E é uma conquista isso, né? E assim, primeiro, a alegria de ver vários amigos e várias pessoas que nos chamaram para estar conosco nesse movimento. Então, o projeto AMA é do Instituto Vítor Gabriel. Mas nós temos, enquanto instituto, a filosofia que qualquer um pode vir compor. Então, nós construímos, a gente chama Movimento AMA. Então, teve o Instituto Vítor Gabriel encabeçando, claro, Autismo Brasil, Casa da Mãe Atípica de Praia Grande, Instituto IGEA, algumas clínicas. Então, todos vieram compor o Movimento AMA. Então, se tornou um movimento uma grande. integração, fizeram... Porque assim, nós temos que fazer isso. Claro que alguém encabeça. Então, tem uma caminhada, tem alguém que encabeça. Mas por que não todos esses grupos menores que têm o mesmo objetivo? A gente não quer dividir, a gente quer somar, compor. Então, foi muito bacana, porque até no sábado anterior, um grupo me chamou e falou, podemos compor o grupo? Claro, venha. E nós, então, isso é divulgado nas redes sociais? A gente tem o Instituto Vítor Gabriel, tá? @Instituto Victor Gabriel. Nós temos o Facebook, nós temos o Linktree no Instagram, você acessa para conhecer melhor o Instituto. O Instituto é uma sede administrativa, por enquanto, porque assim, a nossa proposta inicial era trazer esses projetos que são externos. Então, nós temos uma sala administrativa, nós temos uma sala de atendimentos, algum profissional, eu sou psicopedagoga, se eu quiser atender e tal.
E temos, já anterior, que se compôs também como projeto do Instituto, uma rádio web. Chama-se Planeta Conexão, que aí nós temos alguns programas. Legal. Então, é ainda administrativo, mas nós estamos já pensando pela essa receptividade de irmos buscar uma casa onde possamos trabalhar também com outras vertentes, né? E também amplo, aberto, não um escritório em si. Uma coisa mais ampla, porque a gente acredita nisso, a gente traz. Sim. Fizemos um fórum também, o ano passado, na Unimonte, né? São Judas Unimonte. Trouxemos especialistas do Brasil inteiro nessa visão, né, de práticas integrativas. Claro que tivemos médico, mas trouxemos, por exemplo, a cannabis, o médico explorou isso. Tivemos de 2 arquitetos maravilhosos. Como você adequa a sua casa a nível de iluminação para diminuir as comorbidades em volta do autismo. Olha, muito interessante, hein? E baixo custo. Nossa, foi uma aula. E depois nós fizemos uma vivência no Jardim Botânico, ano passado. Né? Então, assim, temas, claro, científicos, mas que tragam uma outra visão, não só aquela que é importante também, o que é o autismo, com a incidência. E agora, esse ano, nós vamos trazer, agora, final de novembro, um outro fórum, dia 29, já na Unisantos, e vamos trazer também isso. Outros temas, inteligência artificial, outras situações também, outra perspectiva da arquitetura, enfim, outra perspectiva médica, para que a gente, mas agora numa amplitude. Vamos trazer inclusão, acessibilidade e tecnologia assistiva, não só para o autismo. O ano passado trouxemos, até porque estava mudando e sendo acrescido aquela incidência do autismo. Sim. Então, nós fizemos até 1/36, cuidando de quem cuida. Esse ano nós vamos trazer também o cuidando de quem cuida, mas nessa visão mais ampla, trazendo tecnologias assistivas, tal. O que a família pode trazer para estimular de uma forma, claro, científica, mas trazendo ali o que eu posso fazer ali no momento, o que eu posso estimular o meu filho junto com esses todos os outros equipamentos sociais. Muito bacana. Parabéns por esse projeto, obrigada. Porque a gente vê o desespero de algumas mães. É desesperador quando a mãe ela tem o diagnóstico e ela fica perdida, ela não sabe o que ela faz. O que eu vou fazer com esse laudo? Ela, em primeiro momento, leva para a escola, mas o trâmite, porque nem todo mundo tem condições de pagar Sim. terapias particulares, Sim. a gente sabe que o custo é alto. Muitas vezes ele não tem também, dentro da própria terapia onde ele faz de algumas clínicas, às vezes ele não tem todas as horas necessárias, as horas das terapias específicas. E fica complicado. E você dá assim, uma leveza falando, e a gente olha para você e vê que você conquistou tantas coisas desde que iniciou o diagnóstico do Vitor, que né, ele era... Nós, Silvia, enquanto família primeiro, acredite no seu filho. Sim. Eu sei que é difícil porque é uma avalanche. A gente se sente nadando e quando tem que chegar naquela ilha, vem um maremoto assim para cima da gente, né? É sempre assim, né? Inclusive com o nosso filho. Muitas vezes o Vitor estava bem, do nada, que não é do nada, né? Tem sempre uma explicação. Aí parece que desandava aquele fiozinho que a gente estava, né, prolongando. Então, assim, perseverança. Muitos falavam para mim, Cristina, poxa, você, né, alfabetizadora de pessoa com deficiência, tal, com as dificuldades que eu tive escolares, não do Vitor, não da deficiência, Sim. do entorno, né? Ele estuda em casa, Cristina. Você tem todo o aparato, depois você pede autorização. Eu falei, não, porque o meu filho, assim como os outros, tem o direito de estarem juntos. Então, persevere. Quando ele passou do ensino médio e quis ir para a universidade, para quê, Cristina? Eu escutei de várias pessoas. Escutei da perícia médica uma vez. Se ele é autista, ele não pode ser universitário. Meu Deus. E é recente. Então, ele não é autista. Né? Então, coisas assim que você fala... Escutei de uma mãe uma vez... Escutei não, a professora escutou, né? Como que o meu filho vai fazer o trabalho na casa de um autista? Que absurdo. Então, é assim, perseverar, gente, porque o teu filho, ele vai te trazer... Claro, ele é mais desafiador. Eu não sou a supermãe, a supermulher, a superprofissional. Eu sou uma pessoa
Eu sou uma mãe que, nas fases dele, foi mais desafiador. Só isso. Claro, Cristina, você contou com rede de apoio, contei. Cristina, você tem, às vezes, um plano de saúde. Para conseguir alguma coisa é mais difícil, claro. Mas o que a gente tem que fazer? É essa união onde aquela mãe, né, desesperada, ela possa ter, nem que seja do modinho torto dela, primeiro ela vem atacando, mas você como profissional ali da educação, enfim, que é o primeiro... Claro que você vai falar, mas você tem que trazer ela para você, para dar parceria. Então, você trazendo, você vai falar, mãe, assim como eu quero o meu aluno feliz e caminhando, você quer seu filho assim. Então, vamos caminhar, não adianta de brigar. Verdade. Não é assim, eu vou dar a segunda fase, mas eu tenho que me pôr para parceira, não posso afastar. Ai, aquela mãe é muito... Porque, às vezes, ela é muito vulnerável. Que nem quando diretora de escola, de uma escola próxima ali ao Curtiço, né? Que eu fui diretora do Zé Bonifácio, ali na Conselheiro, uma mãe, uma vez, veio desesperada porque o filho, a primeira vez que ia escolarizar, ele vinha da APAEA e vinha escolarizar. Aí ela me entregou um livro, né, do autismo, que ela havia recebido, então, primeiro ano de escolarização. E ela falou assim para mim, olha, diretora, quando o médico falou para mim que meu filho era autista, ai, diretora, ele ia crescer, 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 crescer. Por quê? Ele não explicou, ela pensou que era o gigantismo. Ai, meu Deus. Aí ela falou assim para mim, me arrepia toda vez que eu falo sempre. Ela falou assim para mim, mas diretora, quando o médico me explicou o que era autismo, é só isso, diretora. Olha. Então é isso que a gente tem que fazer. Não se acomode. Eu sempre coloco nas minhas redes, você é corresponsável por essa informação, por essa orientação. Ah, mas eu não tenho ninguém. Eu não estou gorando ninguém, mas eu posso aqui tropeçar e ficar com uma deficiência, nem que seja provisória. E aí é o que eu vou sentir. Então, eu não preciso disso, eu tenho que estar ali, porque assim, a deficiência em si, ela é apenas alguma coisa a mais, mas o meio é que é deficiente. Então, se eu estou aqui no estúdio e eu tenho acessibilidade, e eu tenho direito, e a pessoa que usa cadeira de rodas também, se ela consegue entrar aqui, o que a deficiência dela vai atrapalhar? Exatamente. Mas, se eu não dou acessibilidade, então, meu filho, o que a deficiência dele atrapalhava? A hiperatividade, sim, você tem que ter. Mas o autismo em si, se você fizesse uma correta adequação curricular, passava despercebido. Verdade. Mas não. Se ele está ali, porque geralmente não consegue escrever, você não adequa, você é a primeira coisa. Eu também faria isso, eu saía correndo. Pede para eu desenhar. Porque muitas vezes o problema não é o autismo. Sim. Porque o autismo você consegue adaptar. O problema é que eles vêm muitas vezes com alguma comorbidade. A maioria. Então, uma pessoa com autismo, dificilmente ela só tem autismo. Até ela descobrir, né, e até vir. E aí o professor vai empurrando com a barriga, vai levando. É a estrutura que ele tem, infelizmente, né? Então ele tenta fazer o máximo. E a gente vê que o burocrático é muito lindo. Ah, vamos chamar os pais. Só que a prática em si, a gente está caminhando. Outra coisa que eu acho que a gente erra enquanto instituição educacional, nós não trazemos a família para estar junto, não expor, mas estar junto. Então, por exemplo, nessa vida escolar do Vitor, ele fez tudo, hein? Desde a educação infantil até a universidade e a pós-graduação. Nunca me chamaram enquanto mãe, e eu tendo um bom relacionamento com todo mundo, né? Para eu contar um pouquinho quem era o Vitor. Para eu contar um pouquinho quem era a Cristina, a mãe do Vitor. Eu não sou Cristina, na época, secretária adjunta, não. Sim, eu não sou Cristina supervisora, eu sou Cristina mãe. Eu sempre coloquei na escola como Cristina mãe, que se precisarem de mim, estou ali. Né? Então, conversávamos muito, criávamos junto, às vezes, adequações. Mas, nunca. Vamos expor o Vitor e a Cristina. Por quê? É verdade. Uma reunião pedagógica que eu sempre acompanhei. Por que a gente não pode fazer junto um estudo de caso? Nós vamos expor o aluno. Veja bem, nós somos profissionais, nós estamos numa reunião pedagógica. Da porta para fora, eu posso até ser amiga da Silvia, mas eu não vou contar para ela, porque eu sou profissional professora do filho da Silvia. Então, não vou contar. Isso realmente você quebra, mas aí você quebra o profissional. Você pode até ser responsabilizado. Então, ali dentro, nós podemos sim. Por quê? Somos profissionais gabaritados para estudarmos ali o caso. Eu, como professora,
vários anos de educação especial, eu tinha que consultar também. Chegava lá, síndrome, eu ia consultar. Por que nós não podemos? É isso. Gente, que delícia conversar com você. Muito bom. A gente tem essa afinidade por conviver, por estar na prática lidando com isso. Agradeço muito. Deixa uma mensagem para a gente, né, para essas mães que estão iniciando esse processo. Quero que você retorne aqui para falar mais e mais do Instituto, o que vai ser o futuro do Instituto, o que você tem pela frente com os seus projetos. Mas deixa uma mensagem para essas mães que estão necessitando agora. Eu queria deixar para as mães isso. Acredite no seu filho. Lute, né? Porque a gente luta todo dia, mas lute mais nesse sentido. Chega de nós, mães, né, nós, família, pedirmos desculpa para tudo. Nós temos que fazer um movimento ao contrário. Buscar isso, claro, a rede de apoio e o subsídio. Para a educação, se alie a essa família, traga as maiores e importantes informações para essa família, então, desse apoio, desse subsídio. Estamos todos juntos, então, nós temos que nos unir, né? E buscar esse conhecimento também, tá? Mas nunca, assim, eu não posso, eu não vim para isso, não tenho como atender. Vamos buscar, junto com a família. A família é um bom aliado para cutucar quando a escola não tem mais o que fazer, né? Eu agradeço muito e, assim, se você não sabe o quão importante é trazer essa pauta. Então, o que eu falaria para a população em geral e para os meios de comunicação, enfim, tragam mais isso. Claro, com técnicas e estudos científicos, mas tragam isso. Não também escondam, porque, senão, a gente fica nesse embate, né? E não consegue trazer o quê? A qualidade para as pessoas. E, finalizando, se eu tenho o direito de permanecer com qualidade em qualquer lugar, qualquer um tem. Todos têm os mesmos direitos. Uma pessoa com deficiência tem garantido, por lei, todos os direitos humanos que nós temos. Então, o que eu, Cristina, que não tenho, aparentemente, apesar que eu acho que eu tenho TDAH, só não fui buscar o diagnóstico, que não tenho, aparentemente, nenhuma deficiência, posso ser excêntrica se eu fizer algum gesto e não posso respeitar, por exemplo, a estereotipia de quem precisa se autorregular. Tá? Então, muito obrigada. Doutora Cristina Fernandes, preparei aqui uma lembrancinha, tá? Para você e para o Vitor. Obrigada. E eu gostaria de falar também um pouquinho aqui para as mães atípicas, para essas mães que ainda não têm o diagnóstico, para não desistir, assim como a Cristina falou. A gente sabe a luta que é, porque nós vivenciamos isso. E dizer que você não está sozinha. Você tem uma rede de apoio, que antigamente a gente não tinha isso que a gente está tendo aqui. Informações. Hoje você tem informações e pode procurar, pode buscar ajuda. E nós estamos aqui para isso, tá bom, minha querida? Meus queridos pais, avós que muitas vezes estão criando seus netos, então estamos aqui para te apoiar. E sexta-feira agora também gostaria de falar que nós temos uma reunião com as mulheres que vão estar falando também um pouquinho da necessidade da mulher, né, que está sobrecarregada, as mães atípicas. Vai ser na sexta-feira agora, pode me procurar às 18 horas. Não percam, tá bom? São das Guardiãs da Vida. Estamos iniciando um projeto com as Guardiãs da Vida, para a gente poder estar estimulando e capacitando essas mulheres também. Um grande beijo, Cristina. Fica com Deus. Obrigada, viu? Agradeço muito. Manda um beijinho pro Vitor. Obrigada. Estou muito feliz e honrada. Obrigada.